Existe o parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 9.504. Isso aqui eu estou pontuando aqui, você vai aí e pesquisa. O parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 9.504, que é a lei eleitoral, prevê a cassação de registro ou a cassação da diplomação para quem cometer abuso de poder econômico. A questão aí não está em se a notícia é falsa ou é verdadeira. A questão é o abuso do poder econômico. Está claro isso? E a resolução 23.551 do TSE também fala em abuso do uso dos meios de comunicação, além do abuso do poder econômico, em que se enquadraria esse caso. Por que é essa questão? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a doação de empresas privadas a campanhas é inconstitucional. Venham cá. Quem na imprensa, não é por nada não, é que estudar, essas coisas me tomam tempo, sabe? São questões de princípio. Quem na imprensa brasileira, com algum renome, bom ou mal, não interessa, cada um julgue segundo o seu gosto, se opôs à proibição da doação de empresas a campanha. Que eu saiba, eu, sozinho. Que eu saiba, achar assim que era o Moisés, estou me referindo à estátua de Michelangelo, era o Moisés das leis eleitorais, de tão perfeita que era. Eu disse, não, isso vai estimular a Caixa 2. O que se tem aqui é um caso de abuso de poder econômico. Porque a doação de empresas, isso é uma doação, evidentemente, de empresa privada, evidentemente, a uma campanha, evidentemente. Então nós estamos no domínio da Lei 9.504. Num primeiro momento, o PT e o PDT estão pedindo a cassação do registro da candidatura do Bolsonaro. Há aí duas coisas. Vai haver tempo do TSE ou de qualquer órgão investigar se há conexão entre a candidatura e esses pacotes de dados? Não. Qual é a chance de o Bolsonaro ter cassado a sua candidatura? Abaixo de 0. Não dá tempo. Lembrando que no exemplo recente, a cassação da chapa Dilma Temer foi julgada 3 anos depois. 3 anos depois. E justamente é aí que eu vou entrar agora, isso que o Coutinho lembrou. Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, evidentemente, o relator não vai fazer nada. Vai dizer que não há elementos que indiquem, porque nem há tempo para isso, que indiquem a conexão entre uma coisa e outra. Sim, meu querido que está me ouvindo, a gente pode falar assim, mas será que um troço desse acontece sem que o candidato saiba? Segundo o Sérgio Moro, por exemplo, nada aconteceu no esquema de corrupção petista que o Lula não soubesse. Se eu for usar o mesmo esquema mental, eu diria, não tem como não saber. É uma espécie de adaptação da teoria do domínio do fato. Né? Veja como a gente precisa tomar cuidado com certas armadilhas intelectuais. Porque se a gente acha que isso vale para um lado, vale para o outro também. Ah, não, para o meu lado não vale, só vale para o lado dele. Só que para mim isso nunca bastou, né? Para mim isso nunca bastou. É preciso haver prova. Né? É preciso haver prova. Vamos continuar. O Jorge Mussi, muito provavelmente, vai dizer não há prova. E ele pode mandar arquivar esse primeiro procedimento investigativo. E aí, então, o bolsonarismo pode bater palma e respirar aliviado? Não. Não. Quem conhece a legislação sabe que não. Sabe por quê, meus queridos? Porque o parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição, essa explicação você não encontrou em nenhum lugar, você está encontrando aqui.
e no meu blog. E aí nós vamos ver se vai ser assim ou não. O parágrafo 10 do artigo 14 confere a Ministério Público, a partidos políticos, a candidato derrotado, a um monte de gente, confere a essas pessoas o direito de impugnar um vencedor depois da diplomação num prazo de 15 dias. Então eu tenho 15 dias. Eu gosto que eu fico falando e vou vendo e fico verificando lá na lei para ver se tudo é verdade. E é isso mesmo. Eu tenho 15 dias para impugnar no sentido de contestar. Eu tenho 15 dias para contestar, depois da diplomação, tem a diplomação, eu tenho até 15 dias, para contestar, que é isso que o Coutinho falou, a vitória de alguém. Não foi isso que o Aécio Neves fez com a Dilma? Sim. Fez. Quando é que isso foi julgado? Quando o Temer já era presidente. 2017. Foi 2014 a contestação, 2017. Só em 2017. 3 anos. 3 anos. E aí, não tem barriga me dói no seguinte sentido. Não adianta o TSE recusar, não, eu recuso a sua impugnação. O procedimento terá de ser aberto. O procedimento terá de ser aberto. Ainda a resolução 23.551. Não existe prazo, uma vez feita a impugnação em 15 dias, a contestação em 15 dias, não existe prazo, Coutinho, para encerrar o troço. A qualquer momento, o Tribunal Superior Eleitoral pode tomar providências com vistas à aplicação do artigo 22, parágrafo 3º da Lei 9.504, que significa cassação de diplomação. E, portanto, perda do mandato do Jair Bolsonaro, caso se confirme vínculo entre a campanha e essa ação ilegal. Tá claro? Só para você não ficar com opinião de cotovelo? Portanto, ele toma posse e tal, sim, e estará sob investigação. Se houve ou não vínculo. Atenção, só para deixar claro também, não precisa ser vínculo pessoal dele, é vínculo da campanha. Nós tínhamos um troço no artigo 224 do Código Eleitoral que desapareceu com a reforma política de 2015, uma mini-reforma, que dizia o seguinte: em caso de impugnação do vitorioso, assume o segundo lugar em cargos majoritários. Isso acabou. 2015 acabou. O que o Código Eleitoral prevê é, havendo, enfim, a cassação da diplomação do eleito, tem nova eleição. Tem nova eleição. Certo? Em qualquer tempo. Só que aí a gente tem o artigo da Constituição, o artigo 81 da Constituição, que trata dos casos de presidente da República. E o presidente da República diz assim: se for cassado nos 2 primeiros anos, é eleição direta. Se for nos 2 anos finais, é eleição indireta. E aí, Maiara, se isso acontecesse, só para esgotar todas as possibilidades, ia valer o artigo 224 do Código Eleitoral, que diz que a eleição direta acabou, ou ia valer a Constituição? Sabe quem ia decidir isso? O Supremo. Eu entendo, lá vou eu agora fazendo um exercício de hermenêutica, eu entendo que o Supremo diria: vale o Código Eleitoral, tem que ter eleição direta. Por quê? O negócio da Constituição é para crimes de responsabilidade, fica subentendido na Constituição, que vale para crime de responsabilidade ou para crime comum. O impedimento do presidente por crime de responsabilidade é o crime comum. Então aí vale essa regra: 2 primeiros anos, direta; 2 anos finais, indireta. Este caso aqui, caso prospere, caso se prove o vínculo, ele é da esfera eleitoral. E, portanto, aplica-se o Código Eleitoral. Em qualquer tempo, eleição direta. Foi o que fizeram em Tocantins. Sim. Foi o que fizeram em Tocantins. Faltava, 3 meses para acabar o mandato? 4 meses? Sei lá quanto tempo faz? Na reta final. Na reta final. E agora o governador foi reeleito.
Tá claro isso? Mas, sem prejuízo, sim, e aí é por conta do Ministério Público, que é quem tem autonomia para isso, de haver uma denúncia com base na lei das organizações criminosas, a lei 12.850. Aí na esfera criminal, não mais na esfera eleitoral. Desde que 4 ou mais pessoas tenham se reunido para fins escusos, de maneira organizada, né, para obter uma vantagem em crimes que requerem pena acima de 4 anos. Lembrando sempre que essa também é a lei da delação premiada. Tá claro? Então vamos lá. Síntese das sínteses. Alguma chance do Jair Bolsonaro não disputar a eleição agora em razão disso? Zero. Se o Jorge Mussi recusar a reclamação, o caso acabou? Não. A Constituição garante que haja a impugnação, a contestação. Havendo a contestação, terá de haver a investigação. Bolsonaro toma posse, normalmente. Em havendo a investigação e se provando o vínculo, Bolsonaro pode ter o diploma cassado? Pode. Se tiver o diploma cassado, o Haddad assume, já que ficou em segundo lugar no segundo turno? Não, porque o Código Eleitoral prevê que se faça nova eleição. Tá claro isso? Assim que é. E se não se provar o vínculo? Bom, se provar o vínculo, não provou, acabou. Agora, que o pacote foi comprado, que o pacote não sei o quê, aí a questão é saber se há a vinculação ou